Pastor Ângelo, Deus é contigo assim como sempre é. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Queridos irmãos, os cumprimento nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que nós estamos mais uma vez na posição de em pés, quero convidá-los para uma leitura bíblica nesta manhã, no livro do patriarca Jó, capítulo de número 36, versículo de número 7. Queridos irmãos, quem encontrou a referência bíblica, por favor, diga glória a Deus. A minha tradução diz assim: dos justos Deus não tira os seus olhos, antes com os reis assenta-se no trono para sempre, e para sempre será exaltado. Amém, meus irmãos? Estejam assentados nesta manhã, por bondade, louvando a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero nesta manhã de hoje, mais uma vez, estar grato ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor concede-nos de estarmos mais uma vez tendo dado por Deus o privilégio também de fazermos menção e leitura da Santa Bíblia Sagrada, aonde nós estamos situados e também embasados no livro do patriarca Jó, a partir do capítulo de número 36 e o versículo de número 7, quando a Bíblia está dizendo que dos justos Deus não tira os seus olhos, porém antes com os reis assenta-se no seu trono e para sempre será exaltado. Eu acredito que todos nós que estamos nesta manhã na presença de Deus, neste santuário, neste templo de adoração, ao longo da nossa caminhada cristã, nós já tivemos a oportunidade dada por Deus de ouvir alguém falar sobre este arauto de Deus, ao saber o patriarca Jó. Quando nós estamos falando de Jó, nós estamos falando do único homem a quem Deus, o Senhor, deu testemunho dizendo que era homem reto, íntegro, já estava bom, mas a Bíblia diz que ele optou em se desviar do mal. Quando nós estamos falando sobre Jó, logo nos vem a lembrança e também a memória, o que um dia a Bíblia nos conta que quando os filhos de Deus, eles aproximavam-se do Senhor e vinham à presença de Deus, juntamente com eles veio a antiga serpente, e por uma razão que talvez somente a eternidade irá nos revelar, sem um questionamento, sem uma pergunta, sem uma indagação do próprio Lúcifer ou do diabo, o próprio Deus, ele pergunta: tem visto o meu servo Jó? É homem reto, íntegro e se desvia do mal. O diabo, de contrapartida, ele diz: de balde não tem te servido a Jó. Porventura o Senhor tem coroado ele de bênção, de riqueza, de novilhos e camelo, por isso ele tem servido ao Senhor. Porém Deus diz e dá a autoridade ou a autorização ao próprio diabo, dizendo: toca em tudo que Jó tem, porém lhe poupe somente a sua vida. A Bíblia diz que naquele mesmo instante o próprio diabo, ele provou a vida de Jó, ao ponto da Bíblia dizer que num dia só veio um vento e deu nos 4 cantos da casa de Jó. Isto é uma pergunta que não quer calar dentro do nosso coração. Pastor Ângelo, o que seria os 4 cantos da casa de um homem? Num dia só, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu os seus bens e Jó perdeu os seus amigos. O que é um homem sem amigos, sem saúde, sem família e sem dinheiro? Ele não é nada
é como diz um adágio popular, é um zero à esquerda. Só que o nosso adversário, o diabo, ele é especialista em soprar o vento e balançar paredes e casa de crente. Só que tem um porém: o diabo ele pode até mexer na parede, bater janela e bater porta, mas a casa que está fundamentada e alicerçada no alicerce que é Cristo, pode vir o vento do inferno que vier, mas a casa permanecerá intacta na presença do Deus eterno. Quando eu estou falando sobre a vida deste patriarca Jó, eu faço-me bem lembrar que este Jó, ele sofreu algumas alterações e provas na sua vida, e por que não dizer, até mesmo no seu ministério, porque Jó tinha alguns ministérios. Eu aprendo pelo menos 4 lições que a prova e o diabo não roubaram do patriarca Jó. A primeira verdade ou primeiro valor em que a prova e o diabo não roubaram de Jó se chama o valor da fidelidade. Quando eu estou falando, senhores, de valores, eu não estou falando de preço, porque preço é uma coisa, realidade é outra, valores são outros. Existem 2 tipos de pessoas que permeiam a terra: as pessoas que têm preço e as pessoas que têm valores. As pessoas que têm preço, elas se vendem, elas trocam a sua fé por qualquer prato de lentilha. Eles trocam a sua comunhão com Deus por uma noitada num motel, por um copo de cachaça, por um risco de cocaína. Eles trocam apenas por alguns momentos. Agora, quem tem valores, ele não vende os seus princípios, ele permanece em pé diante de Deus. Jó, ele não tinha preço, Jó, ele tinha valores. E o primeiro valor em que Jó guardou foi o valor da fidelidade. Por que o valor da fidelidade? Porque Jó, quando o vento veio perdendo tudo o que ele tinha, diz a Bíblia que sobraram 3 coisas para Jó: um monte de cinza, um caco de telha e uma mulher tribulada para incomodar a vida de Jó. A Bíblia diz que mesmo na cinza, Jó se raspando com um caco de telha, a mulher vem para ele no ardor da prova e diz: Jó, tu ainda retém a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas parece que eu vejo Jó olhando para a mulher dizendo: mulher, a tua fé se difere da minha, tu tem preço, porém eu tenho valores. Eu não vou amaldiçoar o meu Deus, eu vou continuar adorando mesmo sentado na cinza, mesmo faltou glória a Deus aí, irmão, mesmo sentado na cinza, eu vou continuar adorando. Primeiro valor que Jó não perdeu foi o valor da fidelidade a Deus. Quando eu estou falando de fidelidade, a fidelidade não se prova quando nós estamos no culto de ceia e nos arrependemos dos nossos pecados cometidos durante o mês e choramos as nossas culpas e nossas mágoas. A fidelidade não é quando as nossas lágrimas pingam no rosto e nós viemos antes de cantar e dizemos: Deus, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. A fidelidade não é provada quando nós dobramos o nosso joelho para agradecer e a orar a Deus. A fidelidade, ela é provada dia após dia, é na faculdade, é na escola, é no trabalho. Sabeis por quê, senhores? Porque Deus, ele não nos avalia pela última semana de oração ou de jejum em que nós fizemos. Deus trabalha no histórico, Deus trabalha medindo a nossa fé ao longo da caminhada cristã. Deus trabalha com o histórico, Deus não se impressiona pelos últimos momentos. Jó, ele tinha o primeiro valor que não perdeu, o valor da fidelidade a Deus. Segundo valor em que a prova e o diabo não roubaram de Jó, se chama o valor da adoração. Mesmo Jó naquela situação caótica, deplorável e por que não dizer miserável, Jó, sentado
sentado na cinza, que segundo até onde sabe-se, a cinza em que Jó estava sentado era a cinza da casa aonde os seus filhos eles foram mortos. É aquela cinza em que Jó estava sentado adorando ao Deus eterno. Olhe para cá, senhores, adorar a Deus sentado num trono é uma coisa, adorar a Deus sentado em uma bancada de churrascaria é uma outra coisa, adorar a Deus montado num carro bom como nós temos é outra coisa. Agora, adorar a Deus com a cinza daquilo em que o diabo proporcionou para a tua derrota é uma outra realidade. O diabo não se incomoda tanto quando você adora a Deus, quando você está no ápice da tua vida ministerial, no ápice da tua vida de comunhão com a tua família, quando você está no ápice da vida do teu sucesso profissional. O que incomoda o diabo é quando você perde tudo que você tem, mas você mantém os seus valores diante de Deus, você continua sendo crente. Quando todo mundo diz para você voltar, para você caminhar na lógica de todos, você levanta a mão para o céu e diz: não, eu vou preferir ser um herói da fé, eu vou preferir ser um crente, eu vou preferir adorar a Deus, eu vou falar o que eu falei ontem, eu vou preferir ser taxado de fanático, de antiquado, de conservador, de doutrinário, de pentecostal, de crente bíblia, de crente aleluia, mas não venda os teus valores diante de Deus. Quem está entendendo nesta manhã, levante a sua mão e adore ao Senhor. Segundo valor em que a prova e o diabo não roubaram de Jó, foi o valor da adoração. Terceiro valor foi o valor da esperança. Irmão, se existe uma das razões em que faz o ser humano viver e continuar seguindo a sua vida, é uma simples palavra chamada esperança. Jó sabia em quem ele cria, e mesmo daquele monte de cinza em que ele estava assentado, Deus poderia suscitar e dar a Jó todas as coisas. Quando todos os ventos contrários sopravam para Jó, quando tudo dizia que não, quando todos os ventos apontavam a sua queda e a sua derrota, quando tudo o que Jó, querido, ele perdeu, quando tudo dizia que Jó não ia vencer, quando Jó estava deplorável, olha o ponto em que Jó chegou, da sua esposa voltar a segunda vez para ele. E a Bíblia diz que quando Jó chegava à praça, os homens punham a mão na boca para ouvir o conselho de Jó. Ninguém atrevia-se a falar, ninguém atrevia-se a comentar, mas porém quando a esposa de Jó vem, ela vem também com a mão na boca, mas não por respeito. Ela olha para ele e diz: Jó, tu está deplorável, a teu hálito está fético, tu está apodrecendo, tu não tem mais condições de viver. Até quando tu vai continuar crente? Quando tudo soprava que não, Jó escreve o capítulo de número 14 e o versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz estiver no chão, o tronco não morrerá. Por quê? Porque ao cheiro das águas brotará e dará o ramo na plantação nova. Deus está trazendo esperança nesta manhã. Nem tudo está acabado, nem tudo está perdido. Deus está movendo as águas do Urabacaxandaraia. Deus manda eu falar nesta manhã que existem feridas aqui que o tempo não conseguiu cicatrizar, as decepções se fizeram ferida, mas o Deus do céu está trazendo esperança, esperança, esperança para cicatrizar e curar feridas. Quem está entendendo nessa
nesta manhã, levante a sua mão para o céu e adore a presença de Deus. Olhe para cá, queridos, uma questão que nunca calou no meu coração e que sempre perguntei a Deus. Jó, sendo um homem reto e íntegro e se desviando do mal, oferecendo sacrifício aos próprios filhos, quando eles porventura tivessem pecado contra Deus, eu procurei o furo, eu procurei o pecado, eu procurei o erro que Jó levou Jó a ser provado por Deus. Porém eu não encontrei diante da Bíblia um pecado tão grave, alguma coisa que levasse Jó a sofrer tanto, ao contrário do que essa teologia moderna e miserável prega, que quem está na prova é porque está amaldiçoado, quem está na prova é porque Deus abandonou. Os crentes mais usados por Deus foram os mais provados, foram os mais provados por Deus, foram os que carregaram mais a presença e a marca da unção da presença de Deus. Só que tem uma coisa, senhores, eu descobri por que Deus permitiu que Jó foi provado desse jeito. O que levou Jó a ser provado foi uma palavra temida pela humanidade inteira, chamada medo. O que é o medo? O medo é aquilo que te põe em cadeias, é aquilo que te apavora, é aquilo que te dilacera. Pastor, como que tu prova que tudo que aconteceu na vida de Jó foi por conta do medo? Olhe para mim, para você entender. Jó, quando ele chegava na praça, os homens calavam, eles fechavam a boca, e queira ou não queira, o homem natural, isto massagia o seu ego, é gostoso, não venha dizer que não. Quando alguém chega para você e diz: a melhor voz é a tua, oh, que palavra, a gente ainda tenta rejeitar, mas lá dentro do coração é gostoso de ouvir. Não venha dizer para mim que não é. Quando alguém chega na empresa e diz: o teu trabalho está indo muito bem, eu nunca tive um líder como você. O elogio é importante, você tem que saber separar o elogio da glória de Deus. Jó, aquilo fazia-lhe bem. A Bíblia diz que os homens do Oriente buscavam a face de Jó para ouvir o seu conselho, sem contar que Jó era rico, era o mais poderoso do Oriente. Aí Jó disse: o que eu temia me aconteceu. Jó, ele tinha medo de perder tudo aquele amparato, ele tinha medo de perder aquele glamour, ele tinha medo de perder aquela purpurina, aquele aplauso, ele tinha medo de perder aquele amparato, aqueles holofotes. Aí Deus olhou para o coração e disse: Jó, eu estou vendo 2 tronos aí, um eu vou arrancar, porque eu não quero te perder, porque tu é propriedade exclusiva minha, tu é propriedade exclusiva minha. Aí quando Jó ficou na cinza, sobrou para ele a tribulação da mulher, um monte de cinza, o caco de telha. Jó provou que era fiel, provou que sabia adorar, provou que tinha esperança. Aí o quarto valor que Jó não perdeu no meio da prova, e nem o diabo roubou, foi o valor de acreditar na promessa de Deus. Porque ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Por quê, Jó? Porque eu estou passando por este momento de fraqueza, por este momento em que Deus está arrancando o que não presta de dentro de mim. Todos nós temos um momento em que Deus nos bota na cinza e começa a quebrar, arrancar os tronos que tem dentro do nosso coração, começa a arrebentar as cadeias. Sabe por quê? Não é porque Deus não te ama, é por te amar que Ele faz isso. Aí quando você está só com o trono de Deus dentro do peito,
Aí ele olha e diz: eu vou virar o teu cativeiro, e tudo que tu perdeu eu vou te dar 2 vezes mais, 2 vezes mais. Quem acredita que Deus vai virar o cativeiro aqui nesta manhã? 2 vezes mais, 2 vezes mais. Se a medida da unção era uma, Deus vai dar 2. Se a medida de oração era uma, Deus vai dar 2. Se aquilo que o diabo levou era simples para você, Deus vai acrescentar em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. Irmão, dá glória a Deus, porque Deus está virando o teu cativeiro nesta manhã. Porém, olhe para cá. Além da biografia de Jó me chamar a atenção, também me chama a atenção a expressão textual que diz: dos justos ele não tira os seus olhos, e antes com os reis ele assenta-se no seu trono, e para sempre serão exaltados. A tradução do original diz o seguinte: com os reis ele assenta-se no seu trono, e ninguém fará com que ele o levante. Queridos, é necessário que você entenda que quando eu estou falando em trono, eu estou falando em majestade. Quando a Bíblia está falando em trono, a Bíblia está falando em respeito, em poder, em domínio. Quando a Bíblia está falando em trono, ela está falando sobre tudo aquilo em que o homem sempre buscou em toda a geração da humanidade. Para que nós venhamos entender, o mundo foi fundamentado através de tronos. No período monarca, o homem não era avaliado pela conta que tinha, pelo carro que ele possuía, porque nem carro tinha. Ele era avaliado por quantos tronos ele havia derribado e o seu trono ainda permanecia em pé. Quando nós estamos falando de trono, nós estamos falando que o mundo foi fundamentado e guerreado e conquistado por tronos. Quando nós estamos falando em trono, é necessário que você entenda que tanto fora da Bíblia quanto dentro da Bíblia, muitos homens erigiram cidades, estados e países através de trono. Tanto como Nabucodonosor, como Herodes, como Cláudio, como Nero, tantos homens que fizeram trono sobre esta terra. Mas uma coisa que eu me pergunto: por que o homem ele quer tanto o trono? Por que o homem quer tanto este poder? Ora, meus irmãos, disse um homem muito inteligente chamado Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ele disse: se quiser saber quem o homem é de verdade, dê na sua mão poder, mas se quiser saber mais quem ele é, tire da sua mão o poder, porque o homem não se revela na fraqueza, o homem se revela quando ele tem o poder de matar e o poder de dar vida nas suas mãos. Olhe para cá, quando eu estou falando de trono, inevitavelmente eu estou falando de poder. Quando eu estou falando de poder, eu estou falando de domínio. Quando eu estou falando de domínio, eu estou falando de obsessão, de não ter trégua, de não parar, de querer cada vez mais. Conta-se a história que um homem por nome de Napoleão Bonaparte, aos 43 anos de idade, ele foi pego chorando, sentado no seu trono. O seu general Cassandro aproximou-se dele e perguntou: diga-me, meu senhor, por que choras? Por que está chorando? Ele disse: eu não posso revelar a minha fraqueza. Ele disse: conta-me por que tu chora. Ele disse: eu não posso. Ele disse: não me olhe como seu general, me olhe como seu amigo. Ele disse: eu estou chorando porque eu tenho 43 anos e eu conquistei o mundo inteiro da minha época. Eu não tenho mais nada para conquistar. Eu quero mais poder, eu quero mais trono, eu quero mais majestade, eu quero mais isto, eu quero. E é esta síndrome que tem pegado a humanidade. Sabeis por que hoje o evangelho no Brasil em muitos lugares está caótico? Porque a briga não é pelas almas, a briga não é pela presença de Deus, a briga não é pela unção, a briga é pelo poder. Cada qual quer ter mais poder, mas Deus está levantando uma geração de poder sem trono, mas de poder na presença do Espírito Santo de Deus. Olhe para cá, senhores. Olhe para cá. Quando eu estou falando sobre
Poder, por que o homem quer poder? Porque ele quer trono. Por que ele quer trono? Porque ele quer ser rei. Por que ele quer ser rei? Porque ele tem a síndrome humana do pecado. E quando tem a síndrome do pecado, é a mesma síndrome de Lúcifer. Pastor, que isso é verdade. Eu subirei, eu farei, eu exaltarei, eu criarei, eu serei, eu farei, é tudo para mim, por intermédio de mim, é para mim, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu e é eu. Quer ter trono porque quer ser rei. Quer ser rei porque quer tirar o lugar de Deus. Quer tirar o lugar de Deus, é síndrome do diabo. Você quer ver, querido, a nação brasileira e o mundo inteiro é recheado disso. Basta o camarada feito besta correr atrás, 22 homens atrás de uma pelota de couro e chutar uma bola, já se intitula o rei do futebol ao saber Pelé. Basta o camarada ter alguma meia dúzia de cabeça de gado aqui em São Paulo e Andradina, que ele se torna o rei do gado. Basta o camarada vender algumas carretas de cocaína lá em Medellín, que ele se torna o rei do tráfico. Aí um cidadão muda de cor, afina o nariz, passa a ser branco, começa a dar uns passos estranhos para trás, inventa uma dança, se torna o rei do pop. O camarada sai da igreja, sai do coral da igreja batista, começa a cantar para o mundo, as mulheres enlouquecem com a voz do homem, ele se torna o rei do rock, ao saber Elvis Presley. Sabe o que é isso? É pessoas que querem trono porque querem ser rei porque querem o lugar de Cristo, mas o seu reinado só foi até o lugar chamado sepultura. Agora existe um rei que o seu reinado venceu a sepultura e ele está vivo para todo sempre. Olhe para cá. Você sabe por que o reinado de Jesus ele difere de qualquer outro reinado do mundo? Você sabe por que o cristianismo é diferente de todas as religiões do mundo? Porque não existe, querido, antes de Buda e depois de Buda. Não existe antes de Confúcio, depois de Confúcio. Não existe antes de Kardec, depois de Kardec. Não existe antes de Maomé, depois de Maomé. Não existe antes de Joseph Smith, depois de Joseph Smith. Mas quando Jesus desceu à sepultura e ele venceu a sepultura, ele ressuscitou, nasceu a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei. Agora deixa eu lhe falar um segredo. Você sabe por quê que o reinado de Jesus nunca vai acabar, senhores? Porque todos os adeptos de tal seita são vazios, porque a sepultura dos seus líderes ainda está cheia. Sabe por que os adeptos de Maomé são tudo vazio da presença de Deus e faz uma confusão terrível? É porque se você for lá em Meca, a sepultura do Mané está cheia ainda. Você sabe por que hoje os adeptos de Buda, eles são tudo vazio da presença de Deus? É porque a sepultura do gordinho ainda está cheia. Você sabe por que os adeptos de Joseph Smith são vazios da presença de Deus? É porque a sepultura dele ainda está cheia. Agora sabe por que os crentes da Assembleia de Deus de Sapiranga, eles são tudo cheios da presença de Deus? É porque lá em Jerusalém tem uma placa dizendo assim: a sepultura está vazia, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Se ele está vivo, levanta a tua mão para o céu e adora a presença desse Deus. Se ele está vivo, ele está vivo para te renovar, ele está vivo para te restaurar. Eu quero que você pegue na mão desse irmão que está do seu lado nesta manhã e diga: não vendo teus valores, não vendo teus princípios, continua ficando crente, continua exaltando a Deus, continua adorando a presença dele, porque ele está vivo, ele está vivo. Se ele está vivo, receba a presença dele nesta manhã. Se ele está vivo, seja renovado pelo Espírito Santo. Se ele está vivo, seja batizado, seja agraciado nesta manhã com a presença dele, com a presença dele. Ele está vivo. Agora olhe para cá, irmão. Eu aprendi uma verdade que
O original está dizendo que Deus está sentado no trono e ninguém fará com que Deus levante. Agora, me diga uma coisa, se o homem batalhou a vida inteira para ter trono, e quando ele consegue sentar em um trono, não tem camarada na terra que faça o levantar. Se o homem na sua pequenez, na sua mediocridade, ninguém fará levantá-lo do trono, agora quem dirá, irmão, quem fará Deus levantar-se do seu trono? Ninguém, na vista ou na ótica humana, fará Deus levantar do seu trono para ninguém. Agora eu descobri uma coisa na Bíblia, que existe 4 coisas que fará Deus levantar do trono em favor de um fiel. Dá glória a Deus aí, irmão. 4 coisas que fará Deus levantar do trono em favor de um fiel. É Bíblia, pastor? Se não for, eu não prego. Salmo de número 3, a partir do versículo de número 7, está a primeira coisa em que fará Deus levantar do trono em favor de um fiel. Olhe para cá. Levante-te, ó Senhor, e salva, ó Deus meu, pois fere no queixo todos os meus adversários, e os ímpios o Senhor vai quebrar-lhes os dentes que tem na boca. Que isso, pastor? É verdade. A primeira coisa que fará Deus levantar-se do trono é para dar salvação a quem precisa. Quando eu estou falando de salvação, esta salvação, senhores, implica em 2 coisas. Primeiro, salvação da alma, sim, de quem tem necessidade de ser salvo. Segundo tipo de salvação é a salvação por intermédio de livramento. Quando eu estou falando de salvação por intermédio de livramento, me faz bem lembrar a situação em que nós estamos aqui. Nós não temos vontade alguma e não temos privilégio algum para estar tapado de soberba, de orgulho, porque o que não era cachaceiro era prostituto, o que não era prostituto era ladrão, o que não era ladrão era certinho de família, mas não tinha salvação. Agora ele se levantou do trono para dar salvação para a tua vida. Então é momento de você adorá-lo. Quando eu estou falando de salvação, eu me lembro há uns 60 dias, 50 dias eu estive no estado do Rio de Janeiro pregando, e preguei quinta e sexta na Assembleia de Deus da Penha, do pastor Silas. Sábado e domingo eu subi para o Morro do Alemão, 2 contrastes totalmente diferentes. O carro ficou embaixo, pastor Adelino, subimos 800 metros, 1 quilômetro de pé. Quando eu cheguei naquele morro, eu pensei que ia ter lá uma congregação, sei lá, para umas 300 pessoas. Quando eu cheguei a uns 500 metros da igreja, eu pensei que a galeria do templo ia cair, que o telhado ia voar para cima, daqueles crentes rachando de dar glória a Deus e aleluia. Um coral com 537 jovens adorando a Deus e glorificando. Quando eu cheguei no púlpito, dobrei o joelho, orei, sentei. Quando eu sentei, o pastor disse assim: você é o Ângelo? Eu disse: sou eu, pastor. Ele disse: eu lhe trouxe aqui porque os meninos queriam que você vinha, mas não precisa não, eu tenho bastante pregador aí embaixo e tudo bom. Eu disse: pastor, que coisa boa. Ele disse: escolha um para você ouvir. Eu disse: eu não vou na visão de Samuel, não vou escolher o mais bonitão, mais pomposo, eu vou escolher o mais miudinho. Olhei um moreninho assim, um pretinho, irmão, virado só em canela, queixo, cotovelo e pé. Eu disse: aquele lá, pastor. Ele disse: rapaz, você escolheu a pior bomba em que tem aqui na igreja. O menino pegou o microfone na mão e disse: eu não vou pregar, mas eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e dizer que Deus se levanta do trono para salvar aquele que é fiel. Ele olhou para o povo e disse assim: queridos irmãos sabem que eu desse tamanho que eu sou, eu era participante do PCC e eu roubei 500 quilos de cocaína de um traficante chamado Fernandinho Beiramar. Ele me caçou pelo morro que nem um cão, e ele me achou, tá vendo essas unhas que eu não tenho? Os traficantes dele mandaram arrancaram. Esse olho vazado que eu tenho, eles furaram, eles me bateram
tanto para me entregar a cocaína, só que eu já tinha o que eu não tinha fumado, que eu não tinha cheirado, eu havia vendido e havia feito festa. Então não tinha mais como dar conta da cocaína. Eles disseram, vou te matar agora. Quando eles foram me matar, eles me torturaram, botaram aquele saco de venda na minha cabeça, na minha boca. Eu comecei a botar sangue pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz. Eu comecei a morrer terrivelmente espancado por aqueles homens. Quando eu estava envolto no pneu, com cerol, para ser queimado, para ser tocado fogo, eu fiz sinal com os olhos que queria falar, porque a boca estava vendada. E uma coisa que o traficante respeita é o último pedido. Quando eu pisquei os olhos que queria falar, ele veio com o estilete, cortou o plástico que estava na minha boca. Eu estralei o olho para ele e disse assim, você não vai me matar. Ele disse, como é que é, rapaz? Ele disse, você não vai me matar. Ele disse, como que eu não vou te matar? A minha pistola .40 nunca falhou um tiro. Ele disse, você não vai me matar. Por quê? Porque se você ligar lá para minha casa agora, vai ter uma mulher de joelho dobrado orando por mim, porque Deus fez uma promessa que vai me salvar e vai me fazer pastor. Tem alguém que ora por você, moço? Tem alguém que ora por você? Enquanto eu estou pregando aqui, tem alguém que está orando por mim, que eu nem sei quem é. Enquanto você canta, Lídia, tem alguém orando por você. Enquanto você está na escola, na faculdade, no trabalho, tem alguém de joelho dizendo, livra daquele gavião, Jesus. Livra daquele adúltero, livra daquele sem vergonha. Você não está em pé porque você é bom. Você está em pé porque tem alguém orando por você. Alguém orando por você. Não bata no peito e diga que você é bom. Existe alguém de joelho. Ele ligou. Quando o telefone tocou do outro lado da linha, não saiu alô, não saiu como vai, não saiu quem é. Porque crente pentecostal, irmão, ele anda com os pés nessa terra, mas com a cabeça no céu. Dá glória a Deus aí, crente. Quando o telefone tocou, do outro lado saiu uma rajada de língua estranha. E a velhinha disse assim, demônio que quer matar o meu filho, eu te repreendo agora. Cai por terra. Sabe o que aconteceu? Arma para um lado, traficante para o outro. O menino que estava pregando disse, para provar, irmão, que não é testemunho mentiroso, está ali o Fernando e está ali o Joelcio, que eles estavam lá no morro para me matar, se converteram naquele dia. E hoje nós servimos a Deus. Sabe o que é isso? Isso é quando Deus se levanta do trono para salvar. Além de Deus levantar-se do trono para salvar, olha o que o texto está dizendo. Ele vai ferir os meus inimigos no queixo, e além de ferir no queixo, o meu Deus vai quebrar-lhe os dentes da boca. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que se o diabo ainda tem um caco de dente na boca, nesta manhã Deus vai quebrar. Nesta manhã Deus vai quebrar. Como assim, pastor? Ei, olhem para cá para você entender. Hoje o esporte que mais cresce no meio do mundo, hoje não é o futebol, não é o handebol, não é o vôlei, eu não entendo disso, mas o que mais cresce hoje é um esporte com 3 letras, UFC. Você sabe o que os técnicos dizem? A pancada para derrubar não é na testa, a pancada não é no rosto, não é no peixe, não é no peito, a pancada para nocautear é no queixo. E Deus está dizendo, quando o diabo se levantar, eu vou nocautear, eu vou bater no queixo, eu vou bater no queixo. Levanta a mão aí pro céu e adora. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Fecha teus olhos, irmão, vou profetizar. Me perdoe a expressão chula e pitoresca, mas aquela prostituta não vai destruir o teu casamento, viu, mulher de Deus? Aquela prostituta não vai levar o teu marido da tua casa, viu? Não vai, não vai. Deus está se levantando para ferir no queixo. Aquele endemoniado daquele adúltero não vai roubar a tua esposa, não. Deus vai quebrar os dentes, vai botar no chão. Deus não vai permitir que o drogado, o traficante, leve o teu filho para as drogas. Deus vai ferir no queixo, vai ferir no queixo. Só quem acredita nisso, levanta a mão direita, levanta a esquerda e glorifica a Deus.
Diga assim, primeira coisa que fará Deus levantar-se do trono é para te salvar. Segunda coisa que fará, me ajuda no retorno, filho. Segunda coisa que fará Deus levantar-se do trono está em Salmo de número 7, a partir do versículo de número 6. Olha o que está dizendo a Bíblia. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira, e mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te, Senhor, em meu favor, segundo o juízo que tu designaste. Primeira coisa que faz Deus levantar do trono é para salvar. Segunda, Deus se levanta do trono para irar-se. Pastor, e Deus se ira? E como se ira? Por quê? Porque Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem, 100% Deus, e ele é 100% leão e 100% cordeiro. Aí tem coisas que a gente não entende. A gente fica perguntando, mas se Deus é amor e Deus é tão bondoso, como é que pode que Deus, sendo tão bom, parece que a Bíblia nos diz que numa noite Deus matou 10 mil, numa noite Deus matou 50 mil. Quando Deus mata 50 mil, é para preservar 50 milhões. Quando Deus mata 10 mil, é para preservar 100 mil. Olhe para cá, irmão, tem pessoas que a gente não quer perder. Tem pessoas que a gente não quer que saia do nosso meio. O nosso coração humano, pastoral, quer agregar todos, mas tem pessoas que é o próprio Deus que tira do nosso convívio. Sabe por quê? Para não perder todo o resto. Tem pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui, mas não estão, porque foi Deus que tirou, porque senão ia contaminar todo o resto. Jesus, ele é leão, e Jesus, ele é cordeiro. Ele tem duas naturezas. Ele levanta-se para irar. Não entendeu? Eu vou te explicar. Quando a Bíblia diz que João, o discípulo amado, foi lançado na ilha de Patmos, ele estava chorando muito. Apareceu um ancião de dias e perguntou: João, por que tu está chorando, Joãozinho? Ele disse: eu estou chorando porque não tem ninguém digno de abrir o livro e nem de desatar os seus 7 selos. Ele disse: não chora mais não, João. Ele disse: por quê? Eis aí no trono o leão da tribo de Judá. Aí a Bíblia diz que João olhou, e eu, João, olhando, vi um cordeiro. Irmão, que negócio é esse? O ancião manda ele olhar para o trono, para ele ver o leão. Ele olha para o trono e vê um cordeiro. É que Jesus é leão e Jesus, ele é cordeiro. Aleluia, não entendeu? Eu vou te explicar. Quando você está triste, decepcionado, aviltado, desmoralizado, desmotivado e tudo que é tipo de ado, ele vem como cordeiro para te abraçar, para te ajudar, para te confortar, para te animar. Agora, quando o diabo quer pôr em perigo a tua fé, ele não vem como cordeiro, ele vem como leão da tribo de Judá, despedaçando as fortalezas. Levanta a mão para o céu, irmão. Levanta aí, adora. Dá uma catucadinha de leve no irmão e diga assim: ele está se levantando como leão nesta manhã. Terceira coisa em que fará Deus levantar-se do trono. Salmo de número 9, a partir do versículo de número 19. Levanta-te, ó Senhor, e não prevaleça o mortal, e sejam as nações julgadas na tua presença. A terceira coisa que fará Deus levantar-se do trono em favor de um fiel é para fazer justiça. Vou falar de novo, tá? E se você não der glória, eu vou continuar falando. A terceira coisa que vai fazer Deus levantar-se do trono é para fazer justiça. Quando nós temos uma causa impossível, a primeira coisa que nós procuramos é uma comarca, um advogado, procuramos um juiz, procuramos tantas pessoas que têm essa capacidade de defender a nossa causa. E eu louvo a Deus pelos irmãos, pelas pessoas sérias que tem neste trabalho de advocacia, nesse trabalho de direito, nesse trabalho de tribunais que defendem a causa da igreja. Mas quando você cai na mão de um ímpio que não é crente, irmão, o máximo que ele pode fazer é pegar o seu dinheiro, arquivar o seu processo, e quando você vai procurar ele, ele diz assim: o processo foi engavetado e agora não tem como reabrir. Como que não tem? Só se você pagar. O processo foi para o fundo da gaveta e tchau e bênção. Agora eu louvo a Deus, irmão, porque a Bíblia diz que uns confiam em carro, os outros confiam em cavalo. Porém a igreja vai confiar no Todo-Poderoso e fazer menção do nome do Deus eterno. Quando o processo for arquivado, for para baixo da gaveta, escute o que eu estou dizendo para você. Louva a Deus, porque existe lá na carta de João
que está dizendo que tem um advogado justo e fiel, que está à destra de Deus, que vai defender a causa daquele que é fiel a Deus. Aleluia, levante a tua mão para o céu. Hoje Deus vai se levantar no trono para fazer justiça pela tua vida. Eu vou falar o que Deus está mandando aqui. Aquele que caluniou, que deu com a língua nos dentes, que falou mal de você, o fuxiqueiro, o linguarudo, o fofoqueiro, o meu Deus vai se levantar para fazer justiça, para fazer justiça. Segura mais um pouquinho aí, diga glória. Olhe para cá. O homem, irmão, ele pode ter 20 anos de bom trabalho. Ele pode prestar uma vida inteira, gastar a família, gastar o ministério. Ele dá a sua saúde. E eu costumo dizer, meu pastor disse para mim, obreiro, muitos é que nem bagaço de laranja. Enquanto ele está dando caldo e suco, suga. Mas quando acaba, eles descascam o outro, pega e joga o bagaço fora. Em prol do ministério, da família, em prol da igreja, a gente não vê a vida passar. A gente não vê filho crescer. A gente não vê um almoço praticamente quase domingo com a família. Entendeu, querido? Aí eu vejo essa geração achando que pregar e cantar é glamour. Todo mundo pula, é batizado, dá glória a Deus. Entendeu? O pregador e o cantor terminam sozinho num quarto de hotel dormindo. Longe da esposa, longe dos filhos. O ministério ele te desgasta. Aí você presta 20, 30 anos de serviço dentro de uma igreja, atendendo um povo. Todo mundo sabe que tu é um bom pai, tu é um bom marido, tu é uma boa esposa, tu é uma mulher de Deus. Todo mundo sabe que tu tem um caráter ilibado, que tu é equilibrado, que tu tem ponderação, que tu tem um testemunho invejável. Em outras palavras, eu sou gaúcho também, somos um homem de vergonha na cara, de sangue na veia. Tá entendendo, querido? Todo mundo sabe disso. Aí de repente vem um filho do diabo, irmão, com uma língua envenenada do inferno, e destrói 20 anos de trabalho em 5 minutos de conversa fiada, em 5 minutos de fofoca. Mas deixa eu te dizer que no céu tem um Deus que é justo e vai se levantar para fazer justiça. Vai se levantar para fazer justiça. Existe um Deus que não dorme e não tosqueneja o guarda de Israel. O Deus a quem nós servimos, ele é justo. Olha para o seu irmão e diga assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. O meu Deus está fazendo justiça. Glória a Deus. A quarta coisa que fará Deus levantar-se do trono em favor de um fiel é para dar livramento em tempo oportuno. Eu encerro dizendo para você, querido, que dentre todos os reis de Israel, existiu um que me chama a atenção por nome de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias foi o 6º rei da expressão que fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. Por quê? Ontem eu falei que existia 4 montes que cercavam Israel, cercado por um quadrante de montes em altar em cada um. Quando Jezabel, ela casou com o irmão Acabe, ela disse assim, bota um baúzinho aqui dentro. Ele disse, não, aqui é só lugar para Deus. Ah, mas bota só um baúzinho aqui dentro, bota. Ele disse, não. Irmão, você sabe que mulher contando para a cabeça do homem, se ele não tiver firmado na rocha, ela leva tudo, né? Leva ministério, leva casa, leva dinheiro, vai levando. Ó, conversa. Ela contou para a cabeça do Acabe. O Acabe botou só um baúzinho, ela disse, está muito longe, bota mais perto. Disse, não, aqui tem o altar. Não, deixa. Aí daqui um pouco ela pegou e falou assim, bota mais 2 Baal. Quando o Acabe se deu por conta, não tinha mais nenhum altar de Deus dentro de Israel e só de Baal. Aí a segunda coisa que ela pediu, ela disse assim, bota todos os profetas sentadinhos na minha mesa. Quero dar comidinha para ele na boquinha deles. Você sabe por que Jezabel quer que você sente na mesa dela, irmão? É para você comer do sistema.
É para você comer do amparato que ela te dá. Aí quando você quiser abrir a boca, ela diz: opa, quietinho, tu está comendo na minha mão. Agora aqui não, tá, Jezabel? Profeta come da mão de Deus. Profeta vai para a beira do Querite, come pão seco e bebe água do ribeiro, mas continua com os princípios sendo crente. Ele come pão seco, nem que o corvo tenha que trazer na boca dele. Mas ele não vai vender os seus valores. Ele vai continuar dizendo que pecado é pecado, que imundícia é imundícia, que adultério é adultério, que fornicação é fornicação. Mas ele não vai comer na mão da Jezabel de jeito nenhum. Não vai. Ezequias chegou e disse: isso aqui está tudo errado, irmão. E a gente, quando chega num trabalho assim meio novo, tem alguns altares que a gente tem que derrubar, não é verdade, irmão? E Ezequias pegou um machado e disse: mas você é rei, você não pode fazer isso, não sou eu, sou rei, mas eu sou homem de Deus também, companheiro. Para aí, pegou um machado e ó, aqui não tem lugar mais para Baal. E o pau quebrou, derrubou tudo, cantou o pau na mula e desceu tudo que era de Baal para baixo e disse: a partir de hoje, quem manda aqui em Israel é Deus, quem está mandando aqui de novo é Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz, irmão, que a nação se retomou da cinza e houve um grande avivamento. Quando houve um grande avivamento da parte de Deus para aquela nação, o diabo nunca deixa barato aquele que quer fazer alguma coisa diferente. A Bíblia diz que ele foi acometido de uma enfermidade e a sentença dele foi de morte. O profeta entrou palácio adentro às pressas e disse: a palavra de Deus para você é esta: conserta a tua casa, porque vai morrer e não vai demorar. Só que Ezequias, ele tinha um segredo, irmão, ou melhor, dois segredos. Ele tinha lágrimas para chorar e ele tinha vida de depósito. Deus, eu torno a dizer, que ele não trabalha com a última oração. Deus trabalha com histórico, com depósito. A Bíblia diz que ele virou para a parede e orou e disse: Deus, lembra-te quando eu andei em justiça e em verdade diante da tua presença. O profeta não tinha nem saído do pátio. Deus agarrou o profeta pelo braço e disse: volta. Por quê? Porque aquele que tu profetizou a morte, tu vai lá profetizar a vida. Tu vai lá profetizar a vida. Existe um mistério tão grande na lágrima que eu não consigo entender. Para a medicina é cloreto e sódio, nada mais do que isso. Mas para o diabo, irmão, é uma arma que o diabo fica endemoniado no inferno querendo entender. Porque o diabo nunca sabe quando o crente está chorando de alegria ou está chorando de tristeza. O diabo manda prova, manda luta, manda vento, tempestade, problema dentro de casa, fecha a porta. A janela se fecha, a porta se fecha e não tem mais solução. Aí o crente chega na igreja acabado, quebrado, derrotado, para baixo. Senta lá no meio, lá atrás, aqui na frente, emburrado, bicudo, brabo. Diz: eu não vou dar glória, não vou adorar, não quero nem saber de Jesus hoje, só vim aqui para marcar o ponto, para mostrar para o pastor. Mas daqui um pouco alguém canta um hino, ele diz aleluia. Daqui um pouco alguém diz uma palavra, ele diz amém. Aí daqui um pouquinho alguém canta um hino debaixo da unção, que nem o coral cantou, ele já levanta de pé, dá 3 sapateadas no chão e diz: Jesus está aqui. Daqui a pouco alguém começa a pregar, ele já dá uma sapateada, levanta a mão e fala em língua estranha, a lágrima desce no olho. O diabo olha lá na secretaria do inferno e diz assim: eu estou matando o crente de angústia, de depressão. Mentira, diabo, tu não está matando de angústia nem de depressão. O crente não está chorando de tristeza, ele está chorando porque Deus está renovando a vida dele. Este profeta voltou e disse: tu vai viver. Ele chorou. Quando ele chorou, Deus deu vida. A nação se reergue novamente. Quando a nação se reergue novamente, após alguns meses, a Bíblia diz, eu estou falando que a quarta coisa que fará Deus levantar do trono é para dar livramento. A Bíblia diz que o rei recebe uma carta na sua mão do rei da Síria, ao saber Senaqueribe.
Senaqueribe, quando manda uma carta desaforada, dizendo: eu sou o grande Senaqueribe, tenho ouvido falar da minha fama, dos altares em que tenho derrubado, as cidades aonde eu tenho passado, e em Jerusalém não será diferente. Eu entrarei em Judá e Jerusalém, queimarei o templo a fogo, derrubarei o portão, as virgens eu levarei como prostituta, os moços eu levarei como escravo, os velhos eu vou degolar no fio da espada, e o rei da vossa casa eu vou levar na coleira como se leva um cão. É a Bíblia que diz, não sou eu. Ele foi tão audacioso ao ponto dele dizer: eu farei com que comam das vossas fezes e bebam da vossa urina. É a Bíblia que diz, e não sou eu. Quando o rei tomou a carta na mão, ele se desesperou. A Bíblia diz que ele raspou a cabeça, caiu na cinza, se vestiu com saco e começou a se lamentar. Mas eu quero louvar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e aos seus profetas. A Bíblia diz que no mesmo dia estava passando o mesmo profeta ao saber Isaías e disse: rei meu senhor, por que tu chora? Ele diz: eu estou chorando porque tu não sabe da história. Senaqueribe amanhã por esta hora ele vai entrar aqui dentro, vai destruir com tudo, vai matar, vai roubar, vai saquear. Só que tem uma coisa, irmão: Senaqueribe é um tipo legal do diabo. Ele nem era tão bom de briga, ele ganhava batalha só no papo, só na conversa grande, na pressão psicológica. Ele mandava a carta na frente, o rei ouvia e lia a carta, se apavorava, abandonava o reinado e ele conquistava e despojava tudo sem precisar poder pelejar para conquistar. Esta tática do diabo é antiga, irmão. O diabo grita, mas não faz nada. O diabo diz: não tem homem em Israel, na boca dos gigantes, mas tem um Golias escondido, mas tem um Davizinho com pedra na mão. Aleluia! Esta é a voz do diabo, é querer contar para a tua cabeça que a tua vida já está destruída, que o teu casamento já está por água abaixo, mas tem um Deus que está se levantando em teu favor nesta manhã. O profeta pega a carta na mão e diz assim: ele mandou a carta? Mandou. Se é? Vou apresentar para Deus. Irmão, como é que crente apresenta a causa para Deus? Vou bater, tá? Quando o crente está com problema com abacaxi para descascar, sabe o que a nossa geração está fazendo? Indo para Facebook e despejando tudo em Facebook. Quando tem um problema para resolver, ele tuita para todo mundo saber. O Instagram, então, assim, chega a dar congestionamento na linha. Irmão, crente, quando tem problema para resolver, ele não vai para Facebook, nem para Instagram, nem para Twitter. Crente, quando tem problema para resolver, ele não vai na casa do irmão que revela, da irmã que faz o reprepré. Quando o crente tem problema para resolver, ele faz o que a Bíblia diz. Ele entra no seu quarto, fecha a porta, coloca a cara no chão, e Deus vai falar cara a cara com ele. Ele tem princípios e valores a ser guardado como Jó tinha. Este homem é o que vai ter a resposta de Deus. Isaías entra na presença de Deus em oração e diz: Deus, quero lhe chamar para uma conversa séria. Está vindo um rei aí, diz que vai quebrar, vai arrebentar, o portão vai destruir. Como é que é? Quem é? É Senaqueribe. O que ele falou, Isaías? Ele diz que aquele portão que nós fizemos lá para proteger a cidade, ele vai arrebentar. Sabe o templo? Ele disse: sei, 40 anos levamos para fazer. Ele diz que vai entrar e vai tocar fogo em tudo. O teu altar, ele vai caminhar, vai pisar por cima do altar. Sabe aqueles moços? Sei, aqueles que são crentes, aqueles que evangelizam, que dão glória a Deus, que falam em língua estranha. Ele diz que vai levar tudo como escravo. É aquelas virgens, as purificadas, as santas, as que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ele vai levar tudo como prostituta. Os velhinhos, os anciões, os homens do conselho, ele vai matar tudo no fio da espada. O rei, ele vai levar na coleira. E o que mais que ele disse? Não, o que ele disse aqui eu não vou falar. Não vai? Não vou falar. Linguagem de conjectura para você entender. O segredo, irmão, não estava na carta em si. O segredo estava atrás, pastor Arnaldo. Porque atrás ele foi tão audacioso que ele botou assim: e nem mesmo o vosso Deus poderá livrá-los da minha mão.
Irmão, se você mexe com o exército, você até ganha. Se você mexe com quartel, você ganha. Com a FAB, Força Aérea Brasileira, você ganha. Com traficante, você ganha. Com bandido, você ganha. Agora, mexer com Deus, irmão, desses crentes, a batalha perdida na certa. O seu nome é o Senhor dos Exércitos, é batalha perdida na certa. Quando ele disse, sabe o que ele disse em outras palavras? Ele mandou dizer para Deus assim: Deus, tu não é homem para descer do trono e segurar a pancada no braço comigo. Em outras palavras, ele estava dizendo, pastor Neivo, tu não é homem para segurar o rojão, a pancada no braço comigo. Se ele mandou um recado para Deus, dizendo assim: manda dizer para o teu Deus que se ele for homem é para vir para me enfrentar. Mas ele não sabia que o meu Deus, querido, é o Deus que fere no queixo e quebra os dentes do diabo e dá vitória para crente fiel. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus disse: vai, Isaías, e volta ao teu rei e diga que não vai ter morte. Não vai? Não vai ter portão destruído? Não vai ter templo queimado? Não. E as virgens, nenhuma, aquele circunciso miserável, ele vai tocar. Os jovens vão continuar pregando, evangelizando, profetizando, e os anciãos vão continuar com o conselho de Deus. O rei vai continuar no trono. Por quê? Diga para ele que eu vou meter o meu anzol na ponta do nariz dele, e ele saberá que existe Deus dentro de Israel. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Fique em pé comigo, olhe para cá. No outro dia, a população da minha cidade, 190 mil. O exército de Senaqueribe era 185 mil homens em pés. E eles tinham um método, pastor. Quando eles não ganhavam no grito, eles vinham. O diabo, ele quer ganhar no grito, né, irmão? Ele grita lá de cima do monte: se não tem homem, Israel! Tudo se encolhe. Mas quando o diabo gritar, irmão, na Rede Globo dizer assim: o mundo está pervertido, você levanta a mão dentro da tua casa e diz: não, aqui tem um crente. Quando o diabo e essa vida pós-moderna diz assim: não, pode pecar antes do casamento, pode fornicar, pode. Diz: não, aqui tem um crente. Eu não vou me assustar com teu grito não, diabo, eu conheço a tua balela. Eu conheço a tua balela. Olhe para cá. Eles tinham um método de derrubar a cidade. Madeira de acácia. De noite nós damos uma esparramada no pé. Vamos aprender agora. Olha aqui. Uma madeira de acácia de 20 metros, pastor. 20, 30 metros. Introduziam-se madeiras ao lado dela. 30 homens de um lado, 30 do outro. E eles faziam esse processo aqui, ó. 1, 2. No 3 eles pedalavam, o portão entrava para dentro, queimava, tocava fogo em tudo. Só que em Jerusalém foi diferente. Eles fizeram 1, 2. Quando foram fazer o 3, Deus segurou na ponta da madeira e disse: aqui não, aqui tem Deus. Esse povo não está sozinho, esse povo está na minha presença. Deus não desceu nem para brigar, irmão, porque não tinha nem graça. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo só. E quando o anjo veio, ele colocou a ponta do pé na terra e deu um tremor de terra. E caiu 184.999 assírios caindo por terra, mortos. O único que sobrou foi o rei, que voltou para casa chorando, que nem criança que perde a mamadeira. E o anjo do Senhor de trás gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem nesta manhã quer adorar a Ele, Ele vai se levantar do trono em teu favor. Ele vai se levantar do trono em teu favor. Ele vai se levantar do trono em teu favor. Eu quero que você pegue na mão desse irmão que está do teu lado nesta manhã e levante a mão dele para o céu e diga: nem tudo está perdido. O Deus do céu, Ele está se levantando em favor da tua causa, em favor da tua família. Ele está levantando. Quem acredita que Ele vai se levantar em favor, jovens, levanta a mão do teu companheiro para o céu e diga: Deus está no controle.
Olhe para cá. Quem nesta manhã está na cinza, provado como Jó, mas sabe que Deus está no trono, e que o trono não pertence a homem, mas pertence a Deus. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir para a frente, tanto aqui em cima quanto lá embaixo. Vem à frente num gesto de humilhação e de busca pela presença de Deus. Eu quero orar por você enquanto a cantora Lídia vai louvar a Deus. Quem ouviu a palavra dele nesta manhã, que a palavra falou com você, levante a sua mão assim. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha para a frente, em nome de Jesus. Depois que eu orar, a cantora Lídia vai louvar a Deus. Eu quero convidar os obreiros para nós estendermos as mãos lá para baixo. E nós iremos orar por este povo. Pastor Neivo, venha fazer uma oração aqui no microfone, Pastor Neivo, por gentileza. Eu quero que você estenda as suas mãos para este povo e abençoe e profetize bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos. O pastor Neivo estará orando neste momento. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, diante da Tua palavra mais uma vez, nós nos prostramos, Senhor. Entendemos que o poder do Teu Espírito Santo está em nosso meio. Olha agora para o Teu filho e para a Tua filha que está perante o Senhor neste altar. Eterno Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só o Senhor conhece a vida de cada um deles, meu Senhor. A luta, a prova, a dificuldade e acima de tudo, como foi pregado aqui nesta manhã, a afronta do adversário. Mas nós estamos mais uma vez acreditando no poder do Senhor, no livramento do Senhor, e nós oramos agora e profetizamos o milagre, a vitória do Teu povo. Mais uma vez Satanás e os demônios vão voltar de marcha ré para o inferno, e a vitória do Teu povo, a vitória da Tua igreja. Olha para este moço, olha para esta moça, meu Senhor, que tem tentado andar na Tua presença. Olha para o coraçãozinho de cada filho e de cada filha do Senhor esta manhã e derrama da Tua glória. Enche, capacita, unge, meu Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela vitória. Levante a tua mão para o céu e adore a presença dele. Por toda a minha vida, Você que é batizado no Espírito Santo nesta manhã, ó Senhor, te seja renovado. louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida. Você que é batizado no Espírito Santo de Deus, E nunca me cansarei. eu quero que você pegue a mão do seu irmão que está ao seu lado nesta manhã Posso ouvir a e comece a tua sentir a presença do Espírito Santo do Deus eterno. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a ser renovado nesta manhã. que me tira desta Orabacaxarabacantarás. Quem pode levantar a sua mão para o céu e adorá-lo, adorá-lo. até o céu. Aleluia, 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 Já vi fogo aleluia, e terremotos, aleluia, aleluia. vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Orabacalamando, mas tua vassurimini voz me cantaraia. acalmou. O Espírito Santo começa a batizar neste Tu momento. das ordem às estrelas. Espírito Santo, eu te peço neste momento que o Senhor comece a renovar a cada jovem que está dentro deste santuário. Que aquele que não é batizado no Teu Espírito Santo nesta manhã, ele possa ser batizado. Eu quero que você dê um abraço profético neste moço, nesta moça que está do seu lado. Abrace ele, abrace ela e diga: Deus está se levantando do trono em favor da tua vida. Diga: Ele está se levantando. Ele que se está se feche levantando. diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que Adore, adore, adore. se fé diante de nós.
a tempestade se acalma. Quem pode levantar as mãos para o céu adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje ele vira o teu cativeiro. Hoje ele vira o teu cativeiro. É hoje que Deus te arranca das cinzas. Para os que nele Ora na cachura landaranha. Ora na cachura macantarabandarabacantaranha. Seja renovado, moço. Seja renovado, moça. Receba de Deus a graça do Espírito Santo nesta manhã, nesta manhã, nesta manhã. Ele te alimenta mais uma vez. Ele te livra mais uma vez. que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus.